Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 11 de maio, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição. Brasil registra 162 mil casos confirmados, com 11.123 mortes por coronavírus. São José dos Campos é a segunda cidade do interior com o maior número de casos. Reunião do Conselho Municipalista terá embate sobre flexibilização da quarentena. Começam hoje os depoimentos sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Essas e muito mais notícias no Abre Aspas de hoje, logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 36 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo aqui nas páginas do Facebook da SP-Rio+, do Jornal Vale, na SP-Rio+, também aí ao vivo para web rádio e portal. E temos pessoas já participando do nosso jornal, Glauco. Sempre bom. A Valdéria Teixeira, Eulália Ferreira Teixeira e a Sandra Ferreira mandam aqui pra gente. Bom dia, ótimo dia para vocês que nos acompanham aí de casa. Participem mais aí, mandem mensagem pra gente comentando as matérias, fazendo sua crítica ou elogio, colocando sua opinião política. Estamos aqui exatamente para ouvir vocês. Exatamente, já faço um convite hoje no terceiro bloco aqui do Abre Aspas, uma entrevista ao vivo com Paulo Quintairos, professor de Física da FATEC de Pindamonhangaba e agente de inovação da Inova. E olha só, a gente vai conversar aí sobre uma coisa que para o momento pode ser muito importante mesmo. Um curso de extensão totalmente gratuito, isso é muito legal também, que ensina você aí que tem um espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups. Isso daí é para lá de importante, porque logo mais vamos sair de toda essa quarentena e a gente vai precisar, vamos todos precisar nos reinventar. Fica a dica, participe dessa entrevista, faça a entrevista conosco aqui no terceiro bloco. E vamos às notícias de hoje. Brasil chega a 11.123 mortes registradas por coronavírus neste domingo. Os dados são do Ministério da Saúde. O número de infectados passa dos 162 mil, sendo 6.760 registrados nas últimas 24 horas. O número de mortes registradas no mesmo período foi de 496. Ainda segundo o Ministério, 64.957 pessoas se recuperaram e 1.892 mortes estão em investigação. No mundo, o coronavírus bateu a marca de mais de 4 milhões de pessoas infectadas, sendo que 1,3 milhão somente nos Estados Unidos. E Glauco, falando mais sobre esses números que a gente não gostaria de dar, a gente não gosta de dar, mas é uma informação de interesse público, né? Temos aqui uma relevância muito grande com os números nos Estados Unidos, como a gente vem sempre falando. Os Estados Unidos já contabiliza mais de 1,3 milhão de casos, como você acabou de falar, que é seguido muito de longe pela Espanha, aí, com cerca de 268 mil casos. Então essa disparidade entre os Estados Unidos e a Espanha mostra que o país aí, que é o símbolo do capitalismo, agora também é o símbolo do coronavírus, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E o epicentro da Covid-19 no Brasil, o estado de São Paulo, já ultrapassou 3.700 mortes causadas pela doença. Desses óbitos, mais de 1.400 ocorreram em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo. O total de infectados já passou dos 45 mil e a doença já chegou em 412 das
412 das 645 cidades paulistas. O índice da ocupação das UTIs no estado é de 67,9%, sendo que na Grande São Paulo esse índice dispara para 83,3%. O que justifica aí a medida que o Estado de São Paulo disse que vai adotar, não sabemos ainda se já entrou em vigor, que é de trazer pacientes da Grande São Paulo para o interior, né? Ainda não sabemos se isso já está em funcionamento, mas é uma medida que já anunciada, pode acontecer a qualquer momento. A gente espera que a Grande São Paulo se reforce com os hospitais de campanha, porque as médias aqui do Vale do Paraíba, pelo menos em São José dos Campos, de UTI são boas, né? Vamos aguardar essas próximas semanas para ver como é que vai ficar esses números. Lembrando, né, que a gente estava, o Glauco acabou de ler no primeiro bloco, o número do final de semana de mortes sempre cai. É tendência que não tende a se comprovar na segunda-feira, que aumenta novamente. A gente espera que os números, claro, sempre venham caindo, assim como o número de recuperados venha a se aumentar, né? E São José dos Campos é a segunda cidade do interior de São Paulo com o maior número de novos casos de Covid-19 por dia. Entre 7 e 8 de maio, a cidade registrou 29 novos casos, ficando atrás apenas de Ribeirão Preto, que teve 25 novos casos em 24 horas. Segundo o governo paulista, esses números mostram que o avanço da Covid-19 pelo interior vem crescendo em ritmo 4 vezes maior do que na Grande São Paulo. No Vale do Paraíba, o número de casos chegou a 870. Na maior cidade da região, os números são de 363 infectados, 16 mortes confirmadas e 8 em investigação, e 171 pessoas recuperadas. Glaucus, temos mais participações aqui na nossa página, na nossa transmissão ao vivo. Fabiano Santos, Arlete B. Moreira, Raquel Kel Torres mandam aqui pra gente, bom dia, ótimo dia para vocês. E a Carmen Nogueira reclama aqui da UPA e UBS, que fala que não estão atendendo. Complemente aqui sua informação pra gente, Carmen. Diga em qual UPA você foi, qual horário, pra gente poder ir cobrar do poder público uma resposta, né? Não tem dúvida, essa é a nossa função, participe da nossa edição exatamente contendo o que nós vamos sim enviar aos canais competentes. E a Prefeitura de São José dos Campos vem fazendo o levantamento dos bairros com mais casos de Covid-19. O Jardim Aquários, na região oeste, lidera, com 27 casos confirmados. Urbanova, também da região oeste, é o segundo, com 20, seguido por Bosque dos Eucaliptos, Parque Industrial e Centro, todos com 15 casos. O cientista social e comentarista convidado, Leandro Besseneri, atualizou esse mapa que você acabou de ver com os números por bairro e comenta. Bom dia, Leandro. Olá, amigos da SP Rio Mais. Como tenho feito semanalmente, na última sexta-feira divulguei um mapa dos casos de coronavírus por bairros na cidade de São José dos Campos. Fazer esses mapas só é possível por conta dos relatórios detalhados que a Prefeitura Municipal divulga em seu website. E a gente consegue, a partir disso, fazer uma série de análises sobre a evolução da doença e do espalhamento da doença no território da cidade por meio dos dados divulgados. Esse levantamento mostra, o levantamento da Prefeitura, que nós já temos mais de 102 bairros com casos da doença em São José dos Campos e temos mais de 350 casos confirmados da doença na cidade. Também, no final de semana foi divulgado um outro estudo bastante interessante, muito completo, de um pesquisador da Univap, que mostra que, de acordo com seguindo os dados oficiais da Prefeitura e utilizando os dados da Fiocruz, a gente consegue os dados, principalmente da Fiocruz de síndrome respiratória aguda grave, nós conseguimos fazer uma projeção de como que estaria de fato o cenário de casos em São José dos Campos. Então, mostra aí um cenário de pouco mais de 2.000 casos, tendo como base os dados da Prefeitura, os dados da Fiocruz e uma metodologia científica que ela já foi testada e prova ser bastante confiável. Então, seguindo esses métodos, não teríamos apenas 350 casos, mas teríamos aí por volta de 2.000 casos da doença.
E uma situação que me deixou bastante chocado no final de semana foi ver um vídeo divulgado nas redes sociais do centro de São José dos Campos lotado de pessoas fazendo compras para o Dia das Mães. É importante destacar que nesse momento em que nós estamos num crescimento de casos no Brasil, já são mais de 160 mil casos confirmados da doença no nosso país e mais de 11 mil mortes. Então, é sempre importante ressaltar que a população permaneça em suas casas, fiquem nos seus domicílios junto com suas famílias e tomem todos os cuidados possíveis, evitando as cenas que nós vimos, por exemplo, o vídeo divulgado nas redes sociais era do calçadão de São José, que estava repleto de pessoas, né, em pleno sábado, fazendo compras aí para o dia de domingo, que foi o Dia das Mães. Então, assim, isso é muito arriscado, isso pode levar a um contágio ainda maior da doença na nossa cidade. E como eu venho sempre ressaltando, né, é importante a gente lembrar que os dados que são divulgados hoje, de fato, eles retratam uma realidade de aproximadamente 15 dias atrás. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, vejam que o cenário da doença é muito dinâmico e que o espalhamento dela é muito rápido. Pois é, muito obrigado, Leandro Besseneri, nosso comentarista convidado com a sua opinião, e realmente uma coisa que preocupa, né, Douglas? Pois é, Glauco, esse levantamento aí feito pela Univap, de qual o Leandro falou, né, feito pelo pesquisador Paulo Bargia, aí professor da Faculdade FEAL aí, ele tem dados estatísticos, como o Leandro falou, e só mais alguns números de matemática que o professor veio trazer, como, por exemplo, ele fala que a taxa de subnotificação de óbitos na cidade está em cerca de 2,5%. Então, na verdade, como a gente deu 16, poderia chegar até no máximo 40 mortes pela doença. Ele também mostra aí, estima que o número real de casos no Brasil, que na sexta-feira era de 146 mil, poderia chegar a 1,6 milhão. São estatísticas, são números que a gente espera que não sejam confirmados, mas aí está uma realidade passada pelos pesquisadores que é um pouco assustante, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, é um caso de uma preocupação muito grande. É claro que esse isolamento já cansou todo mundo, a quarentena e tal, mas nós não podemos agora esmorecer com relação a isso daí. Existem pessoas que realmente já estão achando que isso tudo é uma balela, mas não é não, e a coisa é muito séria, e ainda existe sim um risco muito grande. E olha só, os índices de isolamento registrados nas 3 maiores cidades da nossa região caíram no sábado. É a primeira vez que São José, Taubaté e Jacareí registraram num sábado índice abaixo do mínimo indicado pelo governo estadual, que é de 55%. São José registrou 51%, Taubaté 50% e Jacareí 53%. O CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente, monitora diariamente 104 cidades com mais de 70 mil habitantes no estado de São Paulo. Para piorar, as 3 cidades têm ficado abaixo de 50% nos dias úteis. Taxa criticada pelo governo estadual, que a classificou de inadmissível. Em todo o estado, apenas 22 das 104 cidades conseguiram taxa de isolamento superior a 55% neste sábado, sendo 7 na nossa região. São elas: São Sebastião, com 66%, Ubatuba, 63%, Lorena, 62%, Caraguatatuba e Cruzeiro, com 58%, Caçapava, 57% e Pindamonhangaba, com 56%. Em ritmo de queda, Guaratinguetá registrou 53% e também demonstra dificuldade em manter a taxa de isolamento acima do mínimo de 55%. Preocupante, né? Preocupante, Glauco. A gente que trabalha num serviço essencial, que todos os dias sai de casa para trazer as informações para você. A gente vem comentando aqui nos bastidores que é nítido na cidade, né? Que o trânsito vem aumentando, é possível ver mais pessoas nas ruas todos os dias. Exatamente. E como a gente já vem ressaltando aqui, né? O Dia das Mães é a segunda principal data para o comércio no ano. Então, o Leandro comentou, você viu aí muitas pessoas foram ao calçadão no sábado, o que é preocupante porque pode aumentar sim
o número de infectados. A gente não é hipócrita aqui, a gente sabe que até o dia 31 vai ser muito difícil manter esse isolamento social, mas a gente ressalta que as informações oficiais, tanto da Prefeitura, quanto do Estado, quanto do governo federal, ainda são de manter o isolamento. E a gente sempre trabalha com informações oficiais. E Glauco, mais algumas participações aqui. O Luizão manda bom dia, abre aspas. Tá feia a coisa, hein? Muito obrigado pela sua participação, Luiz. E a Carmen Nogueira, que há pouco tempo aí estava falando que a UBS não estão atendendo, disse que qualquer sintoma só a UPA atende. Muito obrigado pela sua participação, Carmen. A gente vai questionar a Prefeitura nesse quesito para ver essas informações que são passadas aí no nosso comercial para ver se realmente estão corretas. As informações até o momento da Prefeitura são de que se você tiver um sintoma leve, você pode sim ir até a UBS. Então, muito obrigado pela sua participação e a gente vai questionar a Prefeitura nesse quesito. Exatamente, muito obrigado pela participação. Luizão, realmente está feia a coisa. E lembrando também, é bem legal a gente lembrar, Douglas, que o uso da máscara é obrigatório, tá bom? A gente está vendo aqui que está existindo uma certa queda no isolamento aqui, mas saindo é obrigatório o uso de máscara. Pois é, né? O isolamento, como a gente está trazendo, está caindo, mas o uso de máscara e as medidas de prevenção tem que aumentar, né? Então, evitar aglomerações. Guarujá, por exemplo, no fim de semana registrou um jogo de futebol amador com diversas pessoas aglomeradas. A gente não é hipócrita, gente. A gente sabe que algumas coisas é muito difícil de se manter até o fim do mês. Mas o mínimo, o básico, lavar sempre as mãos, evitar aglomeração, manter distância nas filas, é o básico aí que qualquer um pode fazer, né? Não tem dúvida. E repetindo, é obrigatório o uso de máscara. Não, ninguém, desculpe com todo respeito, ninguém quer saber o que você acha a respeito da máscara. Agora é compulsivo. Tem que usar a máscara na rua, tá bom? Em ambiente público. A primeira reunião do Conselho Municipalista do Governo de São Paulo deve ser marcada por um embate entre os municípios do Vale do Paraíba e o Estado. Isso porque o Vale é uma das que mais brigam em busca da flexibilização das regras de isolamento social e para, claro, reabrir o comércio. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, pretende convencer a região a se manter em quarentena até 31 de maio, como determinado pelo governador João Dória. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, será o representante do Vale do Paraíba no Conselho. A primeira reunião está marcada para hoje, às 15h. Pois é, Gal, que o prefeito Felício Ramute disse que ficou surpreendido com essa decisão aí do governo do estado de aumentar a quarentena obrigatória até o dia 31 e disse que vai entrar novamente com um pedido no STF, né, o Supremo Tribunal Federal, para tentar flexibilizar o isolamento aqui em São José. Então essa reunião aí deve ser tensa e mais uma vez o prefeito de São José dos Campos recorrendo à justiça, lembrando que ele tentou flexibilizar a quarentena no último mês, a partir do dia 11, e perdeu nas 3 instâncias, né, na municipal, na estadual e na federal, está tentando mais um recurso aí junto ao STF e também, pelo visto, vai conversar aí com as autoridades estaduais, né, Gal? Não tem dúvida. Então, pela primeira vez na semana e nessa edição, aguardemos. Segunda-feira já começamos aguardando, hein, pessoal? Exatamente. E começa a valer hoje o rodízio ampliado de veículos na capital paulista. No primeiro dia de circulação, apenas os veículos com placa de final ímpar têm autorização para rodar na cidade. A medida tem o objetivo de elevar a taxa de isolamento na cidade, sendo válido para as 24 horas do dia, inclusive sábados e domingos. O decreto estabelece multa de R$ 130 para quem desrespeitar a regra e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. O texto também define os serviços que estão autorizados a circular na cidade, isentando profissionais de serviços essenciais, como saúde, segurança e alguns serviços públicos assistenciais. Diferente do habitual, o novo rodízio ampliado é válido para todo o perímetro do município, não apenas nas áreas do chamado centro expandido, segundo a prefeitura.
o Vale tem muitas pessoas que costumam ir trabalhar em São Paulo, então fique atento aí, né, para não tomar multa. Rodízio de todos os dias da semana, dia sim, dia não, independentemente de horário, como o Glauco acabou de falar. E Glauco, o Ministério Público emitiu aí um parecer na sexta-feira, determinando que a Prefeitura de São Paulo tinha até hoje para apresentar estudos que embasem esse rodízio mais complexo, mais amplo. Então a Prefeitura de São Paulo também hoje deve responder ao Ministério Público com um embasamento científico que comprove a eficácia do estudo. Aguardemos. Nós vamos para um rápido comercial e eu enfatizo o convite para você nos acompanhar até o terceiro bloco, porque a gente vai conversar com Paulo Quintairos, professor de Física da FATEC de Pindamonhangaba e agente de inovação da Inova. Tem uma boa ideia? Quer ver essa sua boa ideia se transformar numa startup? De repente, você vai ouvir umas dicas muito boas aqui nessa entrevista que você pode fazer com a gente ao vivo, tá bom? Então, lá no terceiro bloco, rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 58 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas dessa segunda-feira, ao vivo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai incluir novas categorias nos serviços essenciais que podem continuar funcionando em meio à pandemia, mas não deu detalhes de que setores serão abertos. Bolsonaro tem criticado o que considera excessos de autoridades estaduais e municipais e defende a reabertura de um maior número de estabelecimentos comerciais. E na primeira sessão remota do Congresso Nacional, marcada para amanhã, está na pauta de deputados e senadores a análise de crédito suplementar ao Executivo, que pede autorização para quitar, por meio de endividamento, despesas correntes de 343,6 bilhões de reais. Se aprovado, o projeto de lei, o governo poderá contornar a chamada regra de ouro em 2020. A regra de ouro proíbe o executivo de se endividar para pagar as despesas correntes, como são chamados os gastos da administração pública para manter seus serviços funcionando. E Glauco, ainda falando aí das notícias nacionais, né, o presidente Jair Bolsonaro fez um post aí em sua rede social, o Twitter, que segundo ele é o meio oficial dele se comunicar com os seus eleitores, com quem votou nele, enfim. Ele disse que ele comparou o Maranhão à Venezuela. Nesse post ele postou aí um vídeo, né, que um policial militar aborda a população dentro do ônibus questionando aí se as pessoas estão indo fazer um serviço essencial. Lembrando que o Maranhão determinou o lockdown em algumas cidades aí da grande São Luís, né, que são essas cidades aí, São Luís, Raposa, Passo de Lumiar, São José do Ribamar, em razão da pandemia no estado. Então é um lockdown, é um processo a mais na quarentena, como por exemplo temos aqui em São Paulo, e em resposta disso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou um tweet falando: Bolsonaro inicia o domingo me agredindo e tentando sabotar as medidas sanitárias. Pois é, a gente tem aí mais um exemplo aí de desunião entre o governo federal e os estados no que se diz as medidas de isolamento social. Todo mundo querendo aparecer na fotografia. Essa é a grande verdade dos nossos políticos, desculpe, suas excelências em grande parte do nosso país. Dependente de aglomerações, as atividades ligadas ao lazer são as mais afetadas pela pandemia. A constatação é de um levantamento feito pela startup de logística Cobly, que analisou a movimentação de veículos de pequenas e médias empresas de todo o país. A área de arte, cultura, esporte e recreação teve o maior impacto, com queda de 77% na movimentação dos empregados. Em segundo lugar, está o segmento de alojamento e de alimentação, com recuo de 41%, reflexo da queda nas hospedagens em hotéis e do fechamento de restaurantes e bares. O setor de atividades administrativas e de serviços
complementares vem em terceiro lugar, com retração aí de 40%. Esse dado está relacionado ao fechamento de escritórios e à possibilidade do trabalho remoto na maioria das empresas do tipo. Em quarto lugar, com redução de 39%, está a educação. Em relação aos estados, o levantamento revela que o Tocantins liderou a retração, seguido por Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará e Distrito Federal. Pois é, Glauco, a gente vem frisando aqui que todo mundo conhece algum mercado aí, algum comércio, né, que veio e foi afetado por essa pandemia muito triste. A gente sempre ressalta aí, entrevistamos, por exemplo, na sexta-feira a secretária de Apoio Social aqui de São José, Edna Tralli. Se você conhece alguma família que está em situação pior do que a falta de dinheiro, né? Uma situação aí que não chega nem a ter comida na mesa, que você procure os CRAS e CREAS da prefeitura individualmente, tá? Não vai lá com 10, 15 pessoas, vai sozinho, apresente essa informação à prefeitura para que a prefeitura possa agir, né? E não é novidade para ninguém que lazer, hotéis aí seriam os mais afetados, né? Cidades como, por exemplo, o Litoral Norte, Aparecida, várias cidades de Campos do Jordão, que são cidades que vivem do turismo. Os hotéis, a rede hoteleira da cidade estão aí sem poder receber os hóspedes, né? Ninguém gosta disso. Obviamente que ninguém, os prefeitos, ninguém gosta dessa situação, mas que é uma situação que a pandemia causa, né? Enfim, esperamos que essa pandemia passe logo. Esperamos aí agora até o dia 31 para ver como é que vai ficar essa situação aí no estado. A gente espera que os números caiam, né? Não tem a menor dúvida. E a pandemia realmente deixou em estado crítico vários setores da economia. A Avianca Holdings, segunda maior companhia aérea da América Latina, entrou com pedido de recuperação judicial neste domingo. Com a aproximação da data para pagamentos de títulos e após pedidos sem sucesso até o momento de auxílio ao governo colombiano para resistir à crise do coronavírus, se não conseguir sair da recuperação judicial, a Avianca pode ser a primeira grande companhia aérea do mundo a afundar por causa da pandemia, que resultou em um declínio de 90% de tráfego aéreo. A Avianca não realiza voos regulares de passageiros desde o fim de março e a maioria dos seus 20 mil empregados ficou sem receber ao longo da crise. Seríssimo isso. Seríssimo. A gente já divulgou aí os números da balança comercial na última semana, né? A produção de veículos no Brasil praticamente ficou paralisada. Exatamente. Caiu 99%. Ou seja, aí, as empresas, principalmente aqui da nossa região, produziam 100 veículos. Com essa crise estão produzindo agora dessa capacidade. Porque se não tem gente comprando, não tem por que produzir. E com a queda da produção industrial, é seríssimo, isso afeta diretamente os trabalhadores. Enfim, é mais um número que a gente espera passar. E Glauco, a gente repete que a gente não quer alarmar e sim informar a população com conteúdo de interesse público. Olha que interessante essa notícia que a UOL publicou ontem. O coronavírus, Covid-19, já mata mais do que qualquer doença ou agressão percentualmente. Ou seja, o crescimento do número de mortes levou a Covid-19 a causar nos últimos 10 dias uma média de 365 óbitos por dia. Em 10 dias, 365 mortes. Um número maior do que qualquer doença ou causas externas, como acidentes, assassinatos, segundo aí os dados de mortalidade do Ministério da Saúde. Por exemplo, no ano de 2018, as doenças, o AVC, né, foram as doenças cardiovasculares, mataram em média 99 mil brasileiros, uma média de 273 óbitos por dia. Ou seja, percentualmente, o coronavírus já mata mais do que um AVC. Então isso é muito preocupante, a gente sempre ressalta que a gente espera que os números caiam, mas que não é uma doença boba, não é uma doença que vai chegar e passar a qualquer momento do nada. Tem que se tomar as medidas necessárias para que essa doença, essa pandemia se passe logo. Não tem a menor dúvida. E começam hoje os depoimentos da investigação sobre interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. As acusações foram feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, após deixar o cargo. Os ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos serão ouvidos como testemunhas das supostas tentativas de interferência de Bolsonaro na PF.
Para impedir a combinação de versões, eles falarão ao mesmo tempo em salas diferentes. Como serão ouvidos como testemunhas, a avaliação de criminalistas é que eles têm a obrigação de falar e não podem ficar calados. Caso forneçam informações que posteriormente não se provem verdadeiras, também podem ser processados pelo crime de falso testemunho. Maurício Valeixo, Ricardo Saad e Carla Zambelli também serão ouvidos nesta semana. O que eles falarem poderá ser confirmado ou não pelo vídeo da reunião do governo no último dia 22, onde Moro disse que Bolsonaro o ameaçou de demissão se não aceitasse a troca do comando da Polícia Federal. Pois é, Glauco, estamos já na fase aí de investigações, né, de comprovação de provas, sendo provas aí formais como os vídeos, áudios, agora depoimentos. Pois é, pessoal, é o STF, a polícia agindo literalmente como polícia para investigar esse caso. Então, já está na fase dos depoimentos obrigatórios, como o Glauco acabou de ler, da entrega de provas obrigatórias. Então, em meio a essa pandemia do coronavírus, a gente tem uma investigação policial no mais alto escalão do governo federal. E aguardemos. Aguardemos. E aguardemos. Vamos para um rápido comercial e na volta tem o Tempo com Caio Souza. E eu já o convido para também no terceiro bloco participar dessa entrevista aí com Paulo Quintairos, professor de Física da FATEC de Pindamonhangaba e agente de inovação da Inova. A gente vai falar aí, quem sabe, de um futuro promissor para você que tem uma ideia e quer transformá-la num negócio de sucesso. Fique com a gente, que logo depois do comercial tem mais Abre Aspas. Dez horas 11 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta segunda-feira. E vamos saber como é que fica o tempo. Deu uma esfriada boa, o tempo continua seco, mas vamos saber como é que é para este começo de semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começará com tempo estável aqui na nossa região. A segunda-feira será de céu com poucas nuvens, né? Sol. As temperaturas máximas deverão chegar aí aos 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral. Em São Paulo, máximo previsto de 25 e na Serra da Mantiqueira, 20 graus. Não há previsão de chuva para hoje, mas, novamente, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis críticos. Por isso, vale aquele aviso de lembrar de beber bastante água. A tendência é de que a terça e a quarta sejam dias parecidos com o que veremos hoje, né? Tempo estável, com sol. Mas a partir de quinta-feira, a passagem de uma nova frente fria deve mudar as condições, trazendo mais nebulosidade, chuva e nova queda nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Boa informação, porque apesar de ser meio chato, tá precisando da chuvinha, né? Tá precisando dar uma umedecida no tempo. Não esquece de beber bastante água, todos vocês. E olha só, começa hoje mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase será dividida em duas etapas. Entre 11 e 17 de maio, o público-alvo serão as pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio e 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. Só relembrando sempre, né, a vacina da gripe não previne o coronavírus, mas é importante para desafogar os sistemas de saúde, porque a gripe e o coronavírus têm sintomas parecidos. Então, muito importante você que está nesses grupos aí que o Glauco acabou de ler, procure uma UBS da sua cidade, se informe com a prefeitura para saber como tomar a vacina corretamente. Não tenha dúvida. E olha só, você
estudante aí. Começou agora a partir das 10 horas, foram abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem 2020. Os estudantes poderão se inscrever pela página do participante até o dia 22 de maio. Quem não possuir cadastro no portal gov.br deverá fazê-lo aí antes de acessar a página do participante, tá bom? Para fazer a inscrição no Enem 2020, é necessário informar o CPF próprio e cadastrar uma senha. A taxa de inscrição, R$ 85, mesmo valor do ano passado, e poderá ser paga até o dia 28 de maio em qualquer banco, pessoalmente ou pela internet, casa lotérica ou agência de correios. Se for possível, opte pelo pagamento virtual aí online, para a gente não circular muito, né? Exatamente. Relembrando aí que as escolas estão paralisadas com aulas presenciais, mas as aulas virtuais continuam aí em todo o estado, e a gente sempre ressalta que parar de estudar não é uma opção para quem vai fazer o Enem. Então continue estudando aí do jeito que você conseguir em casa. Exatamente. Não desista jamais, tá bom? É isso aí. E como a gente tinha prometido, já estamos em contato aqui com o senhor Paulo Quintairos, professor da FATEC de Pindamonhangaba. Professor, um prazer tê-lo aqui no Abre Aspas desta segunda-feira, num tempo tão difícil, pandemia, isolamento, quarentena e muitas incertezas. A gente tem aí uma perspectiva muito bacana a respeito de um programa que é oferecido que pode transformar uma ideia em uma startup. É isso mesmo, professor? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. É isso mesmo, bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. O Centro Paula Souza aí oferece nas unidades do estado todo, né? Nós temos aí uma oferta de mais de 40 unidades com o programa Escola de Inovadores, onde as pessoas propõem uma ideia e ao longo de 10 sessões elas vão evoluir essa ideia com a ajuda de mentores e de professores para que ela chegue numa empresa, possivelmente numa startup. As inscrições para esse programa, elas se encerram hoje, então quem ainda não fez a inscrição ainda dá tempo até meia-noite pelo site inova.cps.sp.gov.br. Perfeito, eu havia esquecido aqui, o senhor é um agente também, né? É um agente... Isso, agente de inovação. De inovação. Somos os responsáveis pelas escolas, né? Cada agente de inovação é responsável por uma ou duas programas de Escola de Inovadores. Perfeito. E professor, bom dia, aqui é o Douglas. Professor, o que os participantes desse programa Escola de Inovadores aprendem durante o curso e como é essa dinâmica de aulas aí para quem estiver interessado? Pela primeira vez, as aulas vão ser online devido ao problema da pandemia. Então, elas vão ser tarefas realizadas de forma assíncrona, ou seja, o participante vai entrar no nosso sistema e vai poder assistir às aulas e fazer as atividades dentro da semana estabelecida em qualquer horário. Ele vai aprender um pouco sobre marketing, finanças, posicionamento de mercado, desenvolvimento tecnológico, o que é uma ideia inovadora, o que não é. Enfim, todo o conjunto de coisas necessárias, básicas, para que a ideia dele seja transformada num modelo de negócios, que é o que nós esperamos dele ao final das 10 semanas. Perfeito. E professor, a gente sabe que com esse momento de pandemia, inovar virou quase uma obrigação aí para quem está querendo criar uma startup, se manter no mercado de trabalho. Como é que o curso aí vai trazer essas soluções? Existe alguma matéria que prevê isso? Quanto tempo de duração do curso? E como é que a gente pode ajudar aí quem quer abrir uma nova empresa durante esse período de pandemia, que a gente sabe que é um pouco mais complicado? Olha, o total do curso é de 10 semanas. Ele começa no dia 18 de maio, quando ficam abertas aí as atividades para todo mundo. A ideia é que, partindo dessa ideia bruta, né, de que a pessoa tem, ele usando ferramentas como Design Thinking, identifique qual problema ele quer resolver para qual grupo social e como que ele vai transformar uma solução para esse problema que ele identificar numa empresa. Por quê? Ele precisa resolver o problema para alguém
e ele precisa que isso seja rentável de alguma forma para que ele possa viver disso. E ao longo aí dos 10 passos que nós estabelecemos, ele vai lapidando essa ideia de maneira que ela vire de fato um modelo de negócio, possivelmente, esperamos, né, rentável, até para que as pessoas possam viver disso, já que é um momento tão difícil e a inovação acaba sendo aí uma chave muito importante nessa nova fase de pandemia em que muitos paradigmas e muitos modelos de negócio deixaram de funcionar. Professor, diz o ditado antigo aí que uma boa ideia ela é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Em momentos difíceis em que a gente vê um futuro não tão claro pela nossa frente, é importante estar se preparado para poder gerenciar de maneira adequada essa ideia. É nesse sentido que esse curso e que toda a Inova e a FATEC também oferecem aí aos alunos e aos inovadores a possibilidade de fazer a coisa da maneira correta, porque isso é importante, não é? Sim. É muito importante. Muitas vezes, ótimas ideias, que é o 1%, elas acabam naufragando ou nem viram empresa ou acabam virando uma empresa não rentável e não perene. E a ideia desse curso é dar ferramentas básicas para que as pessoas consigam, a partir de uma ideia, criar uma empresa que seja viável, uma empresa que seja perene e que ela possa dar continuidade no processo da ideia à criação, formalização do negócio. E nós vamos fornecer as ferramentas necessárias para isso. Perfeito, então, professor. Para quem ficou interessado, para quem quer fazer essa inscrição, até quando vai o prazo? Hoje, né? Qual o horário aí? Hoje, até meia-noite, pelo site inova.cps.sp.gov.br. A pessoa fornece os dados, indica a qual unidade que ela quer estar vinculada, cidade, isso é importante porque os mentores que vão atuar são daquela região e isso facilita bastante, especialmente nos negócios que têm alguma peculiaridade regional. Perfeito. Professor Paulo, infelizmente, digo infelizmente de verdade mesmo, nós temos um problema de tempo aqui complicado. Mas eu espero que em breve a gente possa conversar novamente, porque esse assunto com certeza é de um enorme interesse a toda a população e tenho certeza que o senhor terá muito mais coisas ainda para trazer, fatos e ideias também para nos ajudar a trazer ao grande público. Eu tive o prazer de conversar com Paulo Quintaires, professor de Física da FATEC e agente de inovação da Inova. Professor, espero que seja a primeira de muitas vezes em que possamos conversar. Um ótimo dia para o senhor e muito, muito obrigado mesmo. Um ótimo dia, muito obrigado e fico à disposição de vocês, é só avisar. Muito obrigado. Olá, estamos de volta. Tivemos um pequeno problema de internet que, como todo mundo sabe, estamos aqui pelejando com a internet nesses tempos em que ela está sendo absolutamente muito exigida. Mas estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta segunda-feira e continuando com as notícias. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou plano de relaxamento da quarentena em 3 fases. Mas o isolamento no país permanece pelo menos até 1º de junho. A partir de quarta-feira, os moradores vão poder ficar ao ar livre para lazer e fazer exercícios físicos, desde que respeitem a distância entre uma pessoa e outra. Quem puder trabalhar em casa deve continuar. Os demais, como trabalhadores da construção civil e funcionários de fábricas, devem dar preferência para o transporte de carro, bicicleta ou a pé. Conforme matéria da CNN, as lojas e escolas do 1º ao 6º ano só devem abrir a partir de 1º de junho. A fase 3 viria em julho, quando voltaria o setor de turismo. O primeiro-ministro ressaltou que isso só será possível se todos tomarem todos os cuidados de isolamento e distanciamento e respeitarem todas as regras passadas pelas autoridades de saúde.
Pois é, Glauco, muito importante a gente frisar aí que a gente tem um governo aí do Reino Unido, né, que é um governo muito extenso, que no total agora o Reino Unido tem 219 mil casos de coronavírus, sendo que na Inglaterra tem cerca de 135 mil, na Escócia pouco mais de 13 mil, em Gales, país de Gales, né, 11 mil, na Irlanda do Norte 4 mil. É interessante a gente frisar, Glauco, que mesmo sem ter flexibilizando nesse momento, é um plano nacional de flexibilização, o que a gente não vê ainda nem de perto aqui no Brasil, nem por estados e nem pelo governo federal. Enfim, muito importante a gente frisar que está acontecendo isso lá no Reino Unido, que é um dos países com maior número de casos, né, inclusive percentualmente, enfim. É importante os governos se prepararem para que mesmo durante essa pandemia, após esse ciclo aí alto, né, a flexibilização seja permitida e planejada. Não tem a menor dúvida, lembrando que Boris Johnson foi muito criticado pela demora em tomar as primeiras medidas frente à pandemia também. E também foi infectado, se recuperou do Covid-19. Portanto, cremos que agora, realmente, com todo o cuidado e com toda a parcimônia, vai se realizar essa abertura gradual aí no Reino Unido. E vamos falar um pouco de esportes. A FIFA autorizou, na manhã de sexta-feira, aos clubes realizarem até 5 substituições em um único jogo quando forem reiniciadas as competições. A medida temporária vale a partir do dia 1º de junho para os campeonatos, com término do dia 31 de dezembro deste ano. A alteração também limita a 3 o número de paradas para que sejam feitas as 5 substituições durante os 90 minutos de partida. Aprovada pelo International Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol mundial, a mudança visa ao bem-estar do jogador, diz o comunicado oficial publicado no site da entidade. A preocupação diz respeito a possíveis lesões e sobrecarga física dos atletas, tendo em vista que após o retorno dos campeonatos, o intervalo entre um jogo e o outro será menor. Pois é, Glauco. Basicamente, o que a FIFA está dizendo é que os campeonatos aí devem ser encurtados, né? Tendo jogos aí de 3 em 3 dias, 72 horas, e com isso o condicionamento físico dos atletas, que já deve estar pior do que antes, visto essa parada aí, não tem aquele treinamento em conjunto, que é muito importante para manter o condicionamento físico. O condicionamento físico vai estar pior, por isso mais substituições aí, um novo modelo de futebol, pelo menos durante a pandemia. E, Glauco, os únicos 2 times aqui da Série A que retornaram ao futebol, a dupla Grenal lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, tinham retornado aos treinos na semana passada, aí com a divulgação de alguns exames, fazendo todas as medidas aí de isolamento, cancelou os treinos dessa segunda-feira e deve anunciar durante a semana uma nova medida aí para não voltar aos treinos. Por quê? Porque um decreto aí da Prefeitura de Porto Alegre proibiu o futebol na cidade. Ou seja, a dupla Grenal deve, até hoje, né, fazer uma reunião com o governo municipal para divulgar um novo calendário de treinos. O futebol brasileiro ainda continua parado. Pois é, e a gente está vendo o como faz falta, não só o futebol, como todos os outros esportes também. E para a gente aqui, né, Douglas, também Sim. faz falta a gente dar aquelas notícias e quem jogou com quem ganhou e tal. Mas que sirva de uma coisa, essa pandemia é nos fazer lembrar de quanta coisa que a gente tinha como cotidiana e que agora fazem uma falta enorme, né, Douglas? Pois é, o futebol, o vôlei aqui da região. Nem fale. Agora resta aqui pra gente reprisar os títulos, né? Exatamente. Ver as lembranças do passado. Para quem gosta aí, ontem a Rede Globo mostrou uma vitória histórica do Ayrton Senna, para quem gosta de automobilismo. Resta agora relembrar e aguardar aí o futuro, né, Glauco? E jamais perder a esperança e, claro, se cuidar dignamente. Isso é o mais importante. E os encerramentos aqui do Abre Aspas, a gente tem feito sempre com música e hoje não vai ser diferente. Nós temos uma mensagem musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Título: As Mães Queridas de Nosso Pequeno Espaço Azul. É uma valsa da Suíte Vila Rica de Camargo Guarnieri. Uma ótima segunda-feira a você, Douglas. Ótima segunda-feira e ótima semana. Obrigado a todo mundo que participou. Voltamos amanhã aí com mais Abre Aspas. Não tenha a menor dúvida. Você fica com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Até amanhã.